Um milionário acostumado ao luxo começa a questionar seu propósito. Após um acidente, ele fica paraplégico e inválido. Por dinheiro, mãe solteira aceita cuidar dele. O que ela fez nas semanas seguintes deixou todos arrepiados. Antes de ouvir esse relato, lembre-se de se inscrever no canal. O salão do Copacabana Palace cintilava com o brilho de joias caras e sorrisos ensaiados. Rodrigo Albuquerque, o magnata do ramo imobiliário, ajustou sua gravata de seda italiana e forçou mais um sorriso enquanto cumprimentava os convidados. Aos 45 anos, ele era a personificação do sucesso. Cabelos grisalhos perfeitamente aparados, terno sob medida e um Rolex de ouro no pulso. "Rodrigo, querido!" A voz estridente de sua noiva, Vanessa, cortou o burburinho da festa. Ela se aproximou. Um vestido vermelho colado ao corpo esguio, champanhe na mão. "Você precisa conhecer o novo embaixador. Ele está louco para discutir aquele projeto em Dubai." Rodrigo assentiu mecanicamente, deixando-se guiar pela noiva através do mar de rostos familiares, todos parte da alta sociedade carioca. Enquanto caminhavam, ele não pôde deixar de notar como os olhos dos presentes o seguiam, o casal perfeito, a inveja de todos. No entanto, algo estava diferente naquela noite. Talvez fosse o champanhe, ou talvez fosse o peso dos seus 45 anos se fazendo sentir. Mas Rodrigo começou a ver a cena com outros olhos. Os sorrisos pareciam mais plásticos, as risadas mais forçadas, as conversas mais vazias. "E então eu disse a ela, querida, esse Birkin é tão 2023. Vanessa gargalhava junto com um grupo de socialites. Rodrigo se viu observando a cena como se estivesse fora de seu próprio corpo. Era isso? Era essa a vida pela qual ele tinha trabalhado tão duro? Um desfile interminável de eventos sociais, negócios superficiais e relacionamentos baseados em interesse? "Com licença", ele murmurou, afastando-se do grupo. Ignorando os olhares confusos, Rodrigo caminhou até a varanda do hotel. O ar fresco da noite carioca atingindo seu rosto como um tapa de realidade. Lá fora, o contraste não poderia ser maior. Enquanto a festa continuava em seu esplendor artificial, a vida real pulsava nas ruas abaixo. Vendedores ambulantes, turistas despreocupados, moradores locais voltando para casa após um longo dia de trabalho. Rodrigo se pegou invejando aquelas pessoas simples com suas vidas aparentemente cheias de propósito. "Tudo bem, amor?" Vanessa apareceu ao seu lado, um toque de irritação em sua voz. "O embaixador está esperando." Rodrigo se virou para ela, vendo-a como se fosse pela primeira vez. O rosto perfeito, resultado de inúmeras pequenas intervenções, como ela gostava de chamar. Os olhos verdes, destacados por lentes de contato coloridas. O sorriso ensaiado, pronto para qualquer fotógrafo que pudesse aparecer. "Vanessa." Ele começou sentindo um nó na garganta. "Você já se perguntou se é isso mesmo que queremos da vida?" Ela piscou, confusa. "Como assim, Rodrigo? Temos tudo o que alguém poderia querer. Dinheiro, status, o respeito de todos. Mas e a felicidade? O propósito?" As palavras saíam de sua boca antes que pudesse contê-las. "Você não sente que falta algo?" Vanessa riu, um som melodioso e vazio. "Querido, acho que você bebeu demais. Vamos voltar para a festa. Tem gente importante esperando por você." Mas Rodrigo não se moveu. Seus olhos vagaram para o horizonte, onde as luzes da cidade encontravam a escuridão do oceano. Em algum lugar lá fora estava o menino que ele costumava ser, cheio de sonhos e ideais. O que aquele garoto pensaria do homem que ele se tornou? "Preciso de um tempo", ele disse abruptamente. "Tempo? Do que você está falando?" Vanessa estava visivelmente irritada agora. "Temos o jantar beneficente na semana que vem e depois o lançamento do novo empreendimento. Não há tempo para..." "Não, Vanessa." Rodrigo a interrompeu, sua voz firme. "Preciso de um tempo para mim, para pensar, para me encontrar." Ele se afastou da varanda, deixando uma Vanessa boquiaberta para trás. Atravessando o salão, ignorou os chamados e os olhares curiosos. Pela primeira vez em anos,
Rodrigo não se importava com o que os outros pensavam. No elevador, sozinho com seus pensamentos, ele tomou uma decisão. Iria visitar sua antiga casa de infância, no interior de Minas Gerais. O lugar onde passou os verões de sua juventude, antes que a ambição e a busca pelo sucesso o consumissem. Enquanto o elevador descia, Rodrigo sentiu uma mistura de medo e excitação. Estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar tudo. Uma busca não apenas por suas raízes, mas por um sentido mais profundo para sua existência. No saguão do hotel, ele ignorou o manobrista, oferecendo as chaves de seu Porsche. Em vez disso, caminhou até a rua e levantou a mão para um táxi que passava. "Para onde, senhor?" perguntou o motorista, observando pelo retrovisor o homem elegantemente vestido que entrava em seu carro. Rodrigo hesitou por um momento. Então, respondeu com uma convicção que não sentia há anos: "Para o aeroporto. Estou voltando para casa." O táxi mergulhou no trânsito noturno do Rio, levando Rodrigo para longe da vida que conhecia. Enquanto as luzes da cidade passavam em um borrão, ele não pôde deixar de pensar no que estava deixando para trás e no que poderia encontrar pela frente. Em seu bolso, o celular vibrava incessantemente. Mensagens de Vanessa, chamadas perdidas de sócios e amigos. Mas pela primeira vez em décadas, Rodrigo não se importava em responder. Seu coração batia com uma ansiedade quase adolescente, misturada com um medo do desconhecido que há muito não sentia. As ruas familiares do Rio deram lugar à rodovia que levava ao aeroporto. Rodrigo observava a paisagem mudar, refletindo sobre como sua vida tinha se transformado ao longo dos anos. De um jovem cheio de ideais a um homem preso em uma gaiola dourada de sua própria criação. No aeroporto, ele comprou uma passagem para Belo Horizonte, de onde pegaria outro voo para o interior. Sentado na sala de embarque, Rodrigo se viu cercado por famílias em férias, executivos apressados e backpackers descontraídos. Todos pareciam ter um propósito, uma direção. Ele se perguntou quando havia perdido o seu. Quando o voo foi anunciado, Rodrigo se levantou, deixando para trás não apenas a cidade, mas toda uma vida. Enquanto caminhava para o portão de embarque, não pôde deixar de sentir que estava dando o primeiro passo em direção a algo maior, algo que poderia finalmente preencher o vazio que o consumia há tanto tempo. O avião decolou, levando Rodrigo para um destino incerto. À medida que as luzes do Rio ficavam para trás, ele fechou os olhos, permitindo-se pela primeira vez em anos sonhar com possibilidades. O que encontraria em sua antiga casa? Que memórias o aguardavam? E mais importante, que versão de si mesmo ele redescobriria? Mal sabia Rodrigo que essa viagem seria apenas o começo de uma jornada muito mais profunda e transformadora do que ele poderia imaginar. Uma jornada que o levaria não apenas de volta às suas raízes, mas a um confronto com seu próprio ser, seus valores e o verdadeiro significado de sucesso e felicidade. Enquanto o avião cortava o céu noturno, Rodrigo Albuquerque, o poderoso magnata do mercado imobiliário, dormia. E em seus sonhos, pela primeira vez em muito tempo, ele sorria. Um sorriso genuíno, livre das amarras das expectativas sociais e do peso do império que construíra. O destino, no entanto, tinha outros planos para Rodrigo. Planos que testariam sua determinação, desafiariam suas convicções e o forçariam a encarar verdades há muito enterradas. Mas por enquanto, naquela noite no céu, ele era apenas um homem em busca de si mesmo, voando em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. O sol mal havia nascido quando Rodrigo desembarcou no pequeno aeroporto de Governador Valadares. O ar quente e úmido do interior mineiro o envolveu como um abraço familiar, trazendo à tona memórias há muito esquecidas. Ele ajustou o paletó, agora amassado após a viagem, sentindo-se deslocado entre os poucos passageiros que chegavam, a maioria vestindo roupas simples e carregando malas surradas. "Táxi, patrão." Um senhor de meia idade se aproximou, sorrindo, de forma genuína. Rodrigo hesitou. Sua primeira reação foi recusar, acostumado a carros de luxo e motoristas particulares. Mas algo dentro dele o fez assentir.
Sim, por favor. Para a região de Santa Rita do Itueto. O taxista, que se apresentou como seu Antônio, ergueu as sobrancelhas. Puxa, é um bocado longe, hein? Umas 2 horas de viagem. O senhor tem família. Por lá? Enquanto se acomodava no banco traseiro do táxi antigo, Rodrigo sentiu uma pontada de nostalgia. Tinha. Faz muito tempo que não volto. À medida que deixavam a cidade para trás, a paisagem foi mudando. Prédios deram lugar a fazendas, o asfalto a estradas de terra. Rodrigo observava tudo com um misto de fascínio e apreensão. Cada curva da estrada parecia trazer de volta um pedaço de sua infância. O senhor me desculpe a curiosidade. Seu... Antônio falou olhando pelo retrovisor. Mas não é todo dia que levo alguém tão bem arrumado para essas bandas. Tá voltando para visitar a família? Rodrigo hesitou. Na verdade, estou voltando para minha antiga casa. Ou o que restou dela. O taxista assentiu compreensivo. Ah, entendo. Muita gente faz isso, sabe? Volta para rever as raízes. Às vezes, a gente precisa olhar para trás para saber para onde está indo, não é mesmo? As palavras simples do homem atingiram Rodrigo de uma forma inesperada. Era exatamente isso que ele estava fazendo, não era? Buscando nas lembranças do passado um sentido para seu presente. À medida que avançavam pela estrada sinuosa, Rodrigo se viu compartilhando mais do que pretendia. Falou sobre sua infância na região, os verões passados na casa do avô, as brincadeiras no riacho que cortava a propriedade. Aqueles eram tempos mais simples, ele refletiu, mais para si mesmo do que para seu Antônio. E eram melhores? O taxista perguntou sua voz gentil. A pergunta pegou Rodrigo de surpresa. Eram melhores? Ele tinha conquistado tanto desde então. Riqueza, poder, reconhecimento. Mas felicidade. Antes que pudesse responder, uma forte pancada sacudiu o carro. Seu Antônio xingou baixinho, manobrando o veículo para o acostamento. Pneu furado, ele anunciou, após uma rápida inspeção. Não se preocupe, patrão. Tenho um estepe. Questão de minutos e estaremos na estrada de novo. Rodrigo saiu do carro sentindo o calor do sol em sua pele. Enquanto seu Antônio trocava o pneu, ele caminhou alguns metros pela estrada, observando a paisagem. O verde intenso das montanhas, o canto dos pássaros, o cheiro de terra molhada. Tudo tão diferente do concreto e do vidro a que estava acostumado. De repente, um barulho chamou sua atenção. Um grupo de crianças passava por ali, rindo e conversando animadamente. Carregavam mochilas nas costas e tinham os pés sujos de terra. Provavelmente voltando da escola, Rodrigo pensou. Uma das meninas, não mais que 10 anos, parou ao vê-lo. Seus olhos arregalaram-se diante do homem de terno no meio da estrada de terra. Oi, moço, ela disse, curiosa. O senhor tá perdido? Rodrigo não pôde conter um sorriso. Na verdade, acho que estou me encontrando. A menina franziu o senho, confusa, mas logo foi chamada por seus amigos e continuou seu caminho, não sem antes lançar mais um olhar curioso para o estranho visitante. Observando as crianças se afastarem, Rodrigo sentiu uma pontada no peito. Lembrou-se de si mesmo naquela idade, correndo por essas mesmas estradas, sem preocupações, sem o peso do mundo nos ombros. Quando foi que perdera aquela leveza? Pronto, patrão. A voz de seu Antônio o trouxe de volta ao presente. Podemos seguir viagem. De volta ao carro, Rodrigo notou que suas mãos estavam sujas de terra. Em vez de limpá-las imediatamente como faria normalmente, ele hesitou, observando a sujeira em seus dedos. Era como se aquela terra o reconectasse com algo há muito esquecido. À medida que se aproximavam de Santa Rita do Itueto, a ansiedade de Rodrigo crescia. O que encontraria? A casa ainda estaria de pé? E se estivesse, o que significaria para... Ele agora? É logo ali, seu Antônio anunciou apontando para uma estrada lateral. A propriedade dos Albuquerque, não é? Todo mundo por aqui conhece. Rodrigo assentiu, sua garganta subitamente seca. Quando o carro finalmente parou em frente a um velho portão de madeira, ele sentiu como se o tempo tivesse parado. A casa estava lá, um pouco menor do que se lembrava, as paredes descascando, o telhado precisando de reparos, mas estava lá.
um pedaço tangível de seu passado. Quer que eu espere, patrão? Seu Antônio perguntou, notando a hesitação de Rodrigo. Não, obrigado, Rodrigo respondeu, sua voz quase um sussurro. Acho que vou ficar por aqui um tempo. Pagou a corrida, dando uma generosa gorjeta ao taxista. Seu Antônio agradeceu, desejando-lhe boa sorte antes de partir. Sozinho diante do portão, Rodrigo sentiu o peso de suas decisões. Não apenas a decisão de vir até ali, mas todas as escolhas que o levaram a se tornar o homem que era hoje. Com um suspiro profundo, ele empurrou o portão, que rangeu em protesto. Cada passo em direção à casa parecia carregado de significado. As lembranças o inundavam. O cheiro de café fresco pela manhã, o som do riacho nos fundos da propriedade, as risadas de família reunida na varanda. Ao chegar à porta da frente, Rodrigo hesitou. Sua mão tremeu ao alcançar a maçaneta. Era como se, ao abrir aquela porta, ele estivesse abrindo não apenas uma casa abandonada, mas uma parte esquecida de si mesmo. O rangido da porta ecoou pela casa vazia. Rodrigo deu um passo para dentro, a poeira dançando na luz que entrava pelas janelas sujas. Móveis cobertos, quadros nas paredes, tudo exatamente como tinha deixado anos atrás. Caminhando lentamente pela sala, seus dedos roçaram um velho piano. As teclas, amareladas pelo tempo, emitiram notas desafinadas ao seu toque. Por um momento, Rodrigo se viu criança novamente, praticando escalas sob o olhar atento de sua avó. Na parede, um retrato de família chamou sua atenção. Ele se aproximou, limpando a poeira do vidro. Ali estava ele, um menino sorridente de 10 anos ao lado de seus pais e avós. Todos pareciam tão felizes, tão cheios de esperança para o futuro. O que aconteceu conosco? Rodrigo murmurou para si mesmo, sentindo um nó na garganta. Continuou sua exploração pela casa, cada cômodo trazendo à tona uma avalanche de emoções e lembranças. No quarto que fora seu, encontrou velhos brinquedos, livros escolares, uma bola de futebol murcha. Fragmentos de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Ao chegar à cozinha, Rodrigo parou, atordoado pela familiaridade. Podia quase sentir o cheiro do bolo de fubá de sua avó, ouvir as conversas animadas durante o café da manhã. Quando foi a última vez que tivera uma refeição verdadeiramente significativa, cercado por pessoas que amava? Saindo pelos fundos da casa, Rodrigo se viu diante do velho riacho. O som da água corrente o acalmou instantaneamente. Caminhou até a margem, observando os reflexos dançantes na superfície. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ao se inclinar para tocar a água, Rodrigo perdeu o equilíbrio. Num piscar de olhos, ele estava caindo, rolando, pelo barranco íngreme que levava ao riacho. Tudo aconteceu muito rápido. A queda, o impacto contra as pedras, a água fria envolvendo seu corpo. Quando finalmente conseguiu se sentar, encharcado e atordoado, Rodrigo percebeu que não conseguia sentir suas pernas. O pânico o dominou. Tentou se mover, gritar por ajuda, mas sua voz saiu fraca, abafada pelo som da água. A realização o atingiu como um soco. Estava sozinho, ferido, em um lugar isolado, onde ninguém sabia que ele estava. Enquanto a dor e o medo o envolviam, Rodrigo não pôde deixar de pensar na ironia da situação. Ele viera em busca de um recomeço, de respostas para sua vida. Agora, lutando para se manter consciente, ele se perguntava se esse recomeço seria muito diferente do que imaginara. As águas do riacho continuavam a correr, indiferentes ao drama que se desenrolava. O sol começava a se pôr, lançando sombras longas sobre a propriedade. E ali, preso entre as pedras e a correnteza, Rodrigo Albuquerque enfrentava o momento mais crucial de sua vida, sem saber se haveria um amanhã para contar sua história. A noite caía rapidamente sobre a propriedade dos Albuquerque. O céu, antes um mosaico de cores do pôr do sol, agora se tingia de um azul profundo pontuado por estrelas que começavam a aparecer. No riacho, Rodrigo lutava contra a exaustão e o frio que se infiltrava em seus ossos. "Socorro!"
Ele gritou. Mais uma vez, sua voz rouca de tanto chamar. Mas apenas o som da água corrente e o ocasional pio de uma coruja responderam. As horas se arrastavam. Rodrigo, encharcado e tremendo, tentava manter-se consciente. Seus pensamentos vagavam entre o desespero do momento presente e reflexões sobre sua vida. Como era irônico que ele, Rodrigo Albuquerque, o poderoso empresário que controlava impérios financeiros com um telefonema, agora estivesse completamente impotente, à mercê da natureza e do acaso. Foi quando, no meio da escuridão, um feixe de luz cortou a noite. Tem alguém aí? Uma voz feminina ecoou pela propriedade. Rodrigo sentiu uma onda de alívio e esperança. Aqui, no riacho, preciso de ajuda. Passos apressados se aproximaram, e logo uma figura apareceu na margem do riacho. Era uma mulher, por volta dos 30 anos, cabelos escuros presos em um rabo de cavalo, vestindo jeans e uma camisa xadrez. Meu Deus! Ela exclamou, apontando a lanterna para Rodrigo. O que aconteceu? O senhor está bem? Eu caí, Rodrigo respondeu, tentando manter a voz firme. Não consigo sentir minhas pernas. A mulher agiu rapidamente. Com cuidado, ela desceu até o riacho, avaliando a situação. Meu nome é Carolina. Ela se apresentou, sua voz calma, mas firme. Sou enfermeira. Vou ajudar o senhor, mas preciso que fique o mais parado possível. Ok? Rodrigo assentiu, grato, pela presença competente de Carolina. Ela tirou o celular do bolso e fez uma ligação rápida. João, é a Carol. Preciso de ajuda urgente na antiga propriedade dos Albuquerque. Sim, agora. Traga o Sebastião também e cordas. Enquanto esperavam, Carolina fez perguntas a Rodrigo, mantendo-o consciente e avaliando seus ferimentos. O senhor tem sorte, ela comentou. Passei por aqui por acaso. Moro na fazenda vizinha e às vezes faço caminhadas noturnas. Rodrigo tentou esboçar um sorriso. Acho que sorte não é bem a palavra que eu usaria para descrever minha situação atual. Carolina o olhou com uma mistura de compaixão e curiosidade. O que o traz aqui, se me permite perguntar? Esta casa está abandonada há anos. Antes que Rodrigo pudesse responder, vozes e luzes se aproximaram. 2 homens apareceram na margem do riacho carregando cordas e uma maca improvisada. Com cuidado, e sob as instruções precisas de Carolina, eles conseguiram retirar Rodrigo da água e levá-lo para terreno firme. O processo foi doloroso, e Rodrigo mordeu os lábios para não gritar. Precisamos levá-lo ao hospital em Valadares, Carolina declarou após uma rápida avaliação. João, você pode dirigir? O homem mais velho assentiu, e logo estavam todos em uma picape velha, sacolejando pela estrada de terra em direção à cidade. Rodrigo, deitado na parte de trás do veículo com Carolina ao seu lado, monitorando seus sinais vitais, sentiu uma onda de gratidão por esses estranhos que o estavam ajudando sem fazer perguntas. A viagem para o hospital pareceu interminável. Cada solavanco da estrada enviava ondas de dor pelo corpo de Rodrigo, mas ele se esforçava para manter a compostura. Carolina, percebendo seu desconforto, segurou sua mão. Vai ficar tudo bem, ela assegurou. Estamos quase chegando. No hospital de Governador Valadares, a equipe médica agiu rapidamente. Rodrigo foi levado para exames e logo o diagnóstico foi confirmado. Uma lesão na coluna que comprometia temporariamente os movimentos de suas pernas. O senhor terá que ficar internado por alguns dias, o médico explicou. A boa notícia é que não parece haver dano permanente, mas a recuperação levará tempo e exigirá fisioterapia intensiva. Enquanto era acomodado em um quarto particular, Rodrigo se viu confrontado com uma nova realidade. Ele, que sempre estivera no controle, agora dependia completamente dos outros para as tarefas mais básicas. Carolina, que havia acompanhado todo o processo, apareceu na porta do quarto. Só queria ver como o senhor está antes de ir embora, ela disse, sorrindo gentilmente. Rodrigo a olhou, sentindo uma mistura de gratidão e vulnerabilidade que não estava acostumado. Eu não sei como agradecer. Você salvou minha vida.
Carolina fez um gesto de dispensa com a mão. Não precisa agradecer. Qualquer um teria feito o mesmo. Mas Rodrigo sabia que não era verdade. Em seu mundo, as pessoas raramente faziam algo sem esperar algo em troca. Posso pelo menos saber seu nome completo? Ele perguntou, para que eu possa retribuir de alguma forma quando sair daqui. Carolina hesitou por um momento, então respondeu: Carolina Oliveira. Mas realmente não. É necessário nenhum tipo de retribuição, senhor Albuquerque. Rodrigo Albuquerque. Ele se apresentou, notando um lampejo de reconhecimento nos olhos dela. Bem, senhor Albuquerque, descanse agora, Carolina disse, sua voz suave. Amanhã será um novo dia. Enquanto ela saía, Rodrigo se viu sozinho com seus pensamentos. O quarto de hospital, embora confortável, era um lembrete cruel de como sua vida havia mudado em questão de horas. Seu celular, recuperado de seus pertences encharcados, não parava de vibrar com mensagens e ligações perdidas de Vanessa, sócios e assistentes. Ignorando as notificações, Rodrigo fechou os olhos, exausto. As últimas 24 horas passaram por sua mente como um filme. A festa no Copacabana Palace, a decisão impulsiva de voltar para casa, o acidente no riacho. Como uma simples busca por significado havia resultado em uma mudança tão drástica em sua vida. Enquanto o sono o envolvia, Rodrigo não pôde deixar de pensar em Carolina e na gentileza desinteressada que ela demonstrara. Era um contraste, gritante com o mundo ao qual estava acostumado, onde cada ação tinha um preço, cada favor exigia uma contrapartida. Nos dias que se seguiram, Rodrigo enfrentou não apenas os desafios físicos de sua condição, mas também uma profunda reavaliação de sua vida e valores. As visitas de médicos e enfermeiros, as sessões dolorosas de fisioterapia, tudo parecia um teste de sua determinação e paciência. Vanessa finalmente conseguiu falar com ele por telefone, sua voz uma mistura de preocupação e irritação. Rodrigo, pelo amor de Deus, onde você se meteu? Temos o lançamento do novo empreendimento em 2 semanas. Rodrigo suspirou, sentindo um cansaço que ia além do físico. Vanessa, eu sofri um acidente. Estou no hospital em Governador Valadares. O silêncio do outro lado da linha foi momentâneo. Oh, meu Deus, você está bem? Quer que eu vá até aí? Posso pegar o jatinho da empresa e... Não. Rodrigo a interrompeu, surpreendendo a si mesmo com a firmeza em sua voz. Não é necessário. Ficarei bem. Após desligar, Rodrigo ficou observando a janela, vendo o movimento da cidade lá fora. Pessoas apressadas, ambulâncias chegando e partindo, a vida seguindo seu curso normal, enquanto a sua estava em pausa. Foi nesse momento de reflexão que uma batida suave na porta o trouxe de volta ao presente. Para sua surpresa, era Carolina. Desculpe, incomodar, ela disse entrando timidamente no quarto. Eu estava de plantão e pensei em ver como o senhor está. Rodrigo sentiu um sorriso involuntário se formar em seus lábios. Por favor, entre. E pode me chamar de Rodrigo. Carolina se aproximou, seus olhos examinando os monitores e o semblante de Rodrigo com um olhar profissional. Como está se sentindo? Fisicamente ou emocionalmente? Rodrigo perguntou meio brincando, meio sério. Carolina sorriu, compreensiva. Ambos, eu suponho. Por algum motivo que não conseguia explicar, Rodrigo se viu abrindo-se para essa quase estranha. Falou sobre sua vida no Rio, sobre a sensação de vazio que o levou de volta à casa de sua infância, sobre o acidente e as reflexões que surgiram desde então. Carolina ouviu atentamente, sem julgar. Quando Rodrigo terminou, ela permaneceu em silêncio por um momento antes de falar. Sabe, Rodrigo, às vezes a vida nos força a parar para que possamos realmente ver o que é importante, ela disse suavemente. Talvez este seja o seu momento de redescoberta. As palavras de Carolina ressoaram profundamente em Rodrigo. Ele a observou, notando pela primeira vez os detalhes. Os olhos cansados, mais gentis, as mãos calejadas de quem trabalhava duro, a postura de quem carregava responsabilidades maiores do que aparentava. E você, Carolina? Ele se pegou perguntando, qual é a sua história? Um sorriso triste passou pelos lábios dela. Ah,
É uma longa história. Talvez para outro dia. Agora você precisa descansar. Enquanto Carolina se preparava para sair, Rodrigo sentiu uma súbita urgência de não deixá-la ir. Você poderia voltar amanhã? Ele perguntou, sentindo-se estranhamente vulnerável. Se não for incômodo, claro. Carolina parou na porta, olhando para ele com uma expressão que Rodrigo não conseguiu decifrar. Claro, ela respondeu finalmente. Até amanhã, Rodrigo. Quando a porta se fechou, Rodrigo se viu em um estado de espírito que não experimentava há anos. Apesar da dor, da incerteza sobre seu futuro, havia uma pequena chama de... o quê? Esperança? Curiosidade? Ele não sabia ao certo. O que sabia era que, pela primeira vez em muito tempo, estava ansioso pelo dia seguinte. Não pelos negócios, não pelo poder ou status, mas pela simples possibilidade de uma conversa genuína com alguém que parecia ver além da fachada do magnata Rodrigo Albuquerque. Enquanto a noite caía sobre Governador Valadares, Rodrigo adormeceu, com um pensamento reconfortante. Talvez, apenas talvez, este acidente não fosse o fim de algo, mas o começo de uma jornada muito mais significativa do que ele poderia imaginar. Os dias no hospital se arrastavam, cada um trazendo sua própria carga de desafios e descobertas para Rodrigo. As sessões de fisioterapia eram exaustivas, testando não apenas seus limites físicos, mas também sua determinação. Ele, que sempre fora um homem de ação, agora se via forçado a uma paciência que nunca soube que possuía. As visitas de Carolina se tornaram um ponto luminoso em sua nova rotina. Ela aparecia quase todos os dias, às vezes apenas por alguns minutos entre seus turnos, outras vezes ficando por horas, conversando sobre tudo e nada. Como foi a fisioterapia hoje? Carolina perguntou em uma dessas visitas, sentando-se na cadeira ao lado da cama de Rodrigo. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos agora desarrumados. Difícil. Frustrante. Sinto como se estivesse aprendendo a andar de novo. Carolina sorriu compreensivamente. De certa forma, você está. Mas cada pequeno progresso é uma vitória, Rodrigo. Não se esqueça disso. Havia algo na maneira como ela falava, uma mistura de firmeza e gentileza que fazia Rodrigo querer se esforçar mais. Era um sentimento estranho para alguém acostumado a dar ordens, não a recebê-las. Carolina, ele começou hesitante. Você nunca me contou sua história. Como acabou aqui em Valadares? Ela ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos na janela do quarto. É uma longa história, na verdade. Nem sei por onde começar. Pelo começo, Rodrigo sugeriu, um sorriso brincando em seus lábios. Carolina riu suavemente. Justo. Bem, nasci e cresci aqui mesmo, em uma fazenda não muito longe da sua antiga propriedade. Meus pais eram trabalhadores rurais, pessoas simples, mas cheias de sonhos para os filhos. Ela fez uma pausa, como se estivesse revivendo memórias. Sempre quis ser enfermeira, sabe? Desde pequena. Estudei muito. Consegui uma bolsa para a faculdade em Belo Horizonte. Foram anos difíceis, trabalhando e estudando, mas consegui me formar. Rodrigo a ouvia atentamente, fascinado. Era um mundo tão diferente do seu, cheio de lutas que ele nunca precisou enfrentar. E depois da formatura, ele perguntou genuinamente, interessado. Aí veio a parte complicada, Carolina continuou, um toque de tristeza em sua voz. Meu pai ficou doente, câncer. Voltei para casa para cuidar dele e da fazenda. Foi um período difícil. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Sinto muito. Carolina assentiu, agradecendo silenciosamente. Depois que ele se foi, pensei em voltar para a cidade grande. Mas percebi que era aqui que eu era mais necessária. Tem tanta gente por aqui que precisa de cuidados médicos e não tem acesso fácil. Então você ficou, Rodrigo concluiu, uma nova admiração em sua voz. Sim, fiquei. Trabalho no hospital. Faço visitas domiciliares quando posso. Não é uma vida glamurosa, mas... Ela sorriu, olhando diretamente para Rodrigo. É uma vida com propósito. As palavras atingiram Rodrigo como um raio. Propósito.
Era exatamente o que ele vinha buscando, não era? O que o levara de volta à casa de sua infância naquela noite fatídica. Você é uma mulher incrível, Carolina, ele disse suavemente, surpreso com a sinceridade em sua própria voz. Ela corou levemente, desviando o olhar. Só faço o que acredito ser certo, Rodrigo. Nada mais que isso. O silêncio que se seguiu foi confortável, cheio de reflexões não ditas. Foi Carolina quem finalmente o quebrou. E você, Rodrigo? O que pretende fazer quando sair daqui? A pergunta o pegou de surpresa. Ele não havia pensado muito além de sua recuperação imediata. Eu não sei, admitiu. Minha vida no Rio parece tão distante agora, tão vazia. Carolina o observou atentamente. Talvez seja a hora de preenchê-la com algo novo. Antes que Rodrigo pudesse responder, o celular de Carolina tocou. Ela o atendeu rapidamente, sua expressão mudando para preocupação. Preciso ir, ela disse levantando-se. Emergência no hospital, voltamos a conversar depois, ok? Rodrigo assentiu, observando-a sair apressadamente. Ficou ali, sozinho com seus pensamentos, as palavras de Carolina ecoando em sua mente. Nos dias que se seguiram, Rodrigo se viu cada vez mais imerso em reflexões sobre sua vida e suas escolhas. As ligações de Vanessa e dos sócios no Rio se tornaram menos frequentes e ele se pegou não sentindo falta delas. Uma tarde, durante uma sessão particularmente difícil de fisioterapia, Rodrigo teve uma epifania. Enquanto lutava para dar alguns passos apoiado nas barras paralelas, suando e tremendo com o esforço, ele percebeu que estava sentindo algo que não sentia há anos, realização genuína. Muito bem, Sr. Albuquerque, o fisioterapeuta o encorajou. Está fazendo um progresso incrível. Naquele momento, Rodrigo entendeu o que Carolina quis dizer sobre cada pequena vitória. Aqueles poucos passos dolorosos significavam mais para ele do que qualquer negócio milionário que já havia fechado. De volta ao quarto, exausto, mas satisfeito, Rodrigo foi surpreendido por uma visita inesperada. Vanessa estava parada na porta, impecavelmente vestida e maquiada, parecendo deslocada no ambiente simples do hospital. Rodrigo, querido, ela exclamou entrando no quarto. Finalmente consegui vir te ver. Como você está? Ele a observou, notando como ela parecia artificial. Cada gesto, cada expressão, tudo parecia ensaiado. Estou melhorando, Vanessa, respondeu simplesmente. O que te traz aqui? Ela se sentou cruzando as pernas elegantemente. Ora, vim ver você, é claro. E também, bem, precisamos discutir o futuro, não é? Os negócios, o lançamento do empreendimento. Rodrigo a interrompeu gentilmente. Vanessa, eu quase morri. Passei as últimas semanas reavaliando muita coisa na minha vida. Os negócios não são mais minha prioridade agora. O choque no rosto dela foi evidente. Como assim, Rodrigo? Você construiu um império. Não pode simplesmente abandonar tudo. Não estou falando em abandonar, ele explicou pacientemente, mas em mudar, em fazer algo com mais propósito. Vanessa o olhou como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Propósito? Rodrigo, querido, você bateu a cabeça nesse acidente? Nós temos tudo o que alguém poderia querer. Foi nesse momento que Carolina entrou no quarto, parando abruptamente ao ver Vanessa. Desculpe, não sabia que tinha visita. Volto mais tarde. Não, Rodrigo disse, talvez rápido demais. Por favor, fique. Carolina, esta é Vanessa, minha noiva. A última palavra saiu com dificuldade. Vanessa, esta é Carolina. Ela salvou minha vida. As duas mulheres se mediram por um momento, o contraste entre elas gritante. Vanessa, com seu vestido de grife e joias caras, e Carolina em seu uniforme simples de enfermeira. Encantada, Vanessa disse, seu tom deixando claro que estava longe de estar encantada. Rodrigo, precisamos conversar em particular. Mas Rodrigo já havia tomado sua decisão. Olhando de Vanessa para Carolina, ele viu claramente o caminho que queria seguir. Não há nada para conversar em particular, Vanessa, ele disse firmemente. Minha vida mudou. Eu mudei.
e acho que é hora de seguirmos caminhos diferentes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vanessa olhou para Rodrigo, depois para Carolina e de volta para Rodrigo. Sem dizer uma palavra, ela pegou sua bolsa. Rai saiu do quarto, o som de seus saltos ecoando pelo corredor. Carolina, ainda parada na porta, olhou para Rodrigo com uma mistura de surpresa e preocupação. Você tem certeza disso, Rodrigo? Ele sorriu, sentindo-se mais leve do que se sentia em anos. Absoluta. É hora de um novo começo. Enquanto o sol se punha lá fora, lançando um brilho dourado pelo quarto do hospital, Rodrigo se viu no limiar de uma nova vida. Uma vida que ele esperava seria cheia de propósito, significado e, quem sabe, amor verdadeiro. O caminho à frente seria desafiador, ele sabia. Recuperar-se completamente, redefinir sua carreira, reconstruir sua vida em bases mais sólidas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo Albuquerque estava ansioso pelo futuro, pronto para enfrentar cada novo dia com coragem e determinação. E enquanto observava Carolina verificar seus sinais vitais, sorrindo gentilmente para ele, Rodrigo teve a certeza de que, não importa o que o futuro reservasse, ele não estaria sozinho nessa jornada. As semanas se passaram, e com elas, Rodrigo viu sua vida se transformar de maneiras que jamais imaginara. A alta do hospital veio acompanhada de uma mistura de alívio e apreensão. Ele estava melhorando, sim, mas ainda tinha um longo caminho pela frente. Lembre-se, senhor. Albuquerque, o médico disse no dia de sua alta. A recuperação é um processo. Vai exigir paciência e dedicação. Rodrigo assentiu, sentindo o peso dessas palavras. Paciência nunca fora seu forte, mas agora ele estava determinado a aprender. Questão de onde ficar após a alta foi resolvida de maneira inesperada. Carolina, ao saber que Rodrigo planejava se hospedar em um hotel da cidade, fez uma oferta surpreendente. Por que não fica na casa de hóspedes da minha fazenda? Ela sugeriu. É tranquilo, tem espaço para suas sessões de fisioterapia e... Bem, eu poderia ficar de olho em você. A oferta pegou Rodrigo de surpresa. Tem certeza, Carolina? Não quero ser um incômodo. Ela sorriu, aquele sorriso que ele começava a adorar. Nenhum incômodo. Além disso, acho que um pouco de ar do campo fará bem para sua recuperação. E assim, Rodrigo se viu trocando o luxo ao qual estava acostumado pela simplicidade de uma casa de fazenda. A propriedade de Carolina era modesta, mas acolhedora. A casa principal, uma construção antiga, mas bem cuidada, ficava a poucos metros da casa de hóspedes onde Rodrigo se instalou. Os primeiros dias foram um ajuste e tanto. Acostumado ao ritmo frenético da cidade grande, Rodrigo agora se via acordando com o cantar dos galos e o mugido distante do gado. As noites eram de um silêncio quase ensurdecedor, pontuadas apenas pelo canto dos grilos e o ocasional latido de um cão ao longe. Carolina se mostrou uma anfitriã atenciosa, mas firme. Ela estabeleceu uma rotina rigorosa para a recuperação de Rodrigo. Fisioterapia pela manhã, caminhadas curtas à tarde e muito descanso entre as atividades. Você precisa aprender a ouvir seu corpo, ela dizia frequentemente quando o via se esforçando demais. Uma manhã, durante o café, Rodrigo finalmente criou coragem para abordar um assunto que vinha rondando seus pensamentos. Carolina, ele começou hesitante. Eu estive pensando, quero fazer algo de bom com meu dinheiro, sabe? Algo que realmente faça a diferença por aqui. Ela o olhou por cima de sua xícara de café, curiosa. Que tipo de coisa você tem em mente? Rodrigo respirou fundo. Bem, você mencionou que muitas pessoas na região têm dificuldade de acesso a cuidados médicos. E se eu financiasse uma clínica, algo para atender a comunidade local? Os olhos de Carolina se arregalaram. Rodrigo, isso seria incrível. Mas é um projeto enorme, tem certeza? Ele sorriu, sentindo uma empolgação que não experimentava há anos. Absoluta. Acho que encontrei meu propósito, Carolina. Quero usar meus recursos para fazer a diferença na vida das pessoas. E quero começar aqui. O sorriso que Carolina lhe deu naquele momento fez seu coração acelerar de uma maneira
que nenhum negócio milionário jamais conseguira. Nos dias que se seguiram, Rodrigo mergulhou de cabeça no planejamento da clínica. Ele fez ligações, consultou especialistas e começou a traçar os primeiros esboços do projeto. Carolina, com seu conhecimento das necessidades locais, se tornou uma parceira invaluável. Mas nem tudo eram flores. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos na varanda da casa principal, Rodrigo recebeu uma ligação que o deixou visivelmente abalado. "O que houve?" Carolina perguntou, preocupada, quando ele desligou o telefone com uma expressão sombria. "Rodrigo", suspirou pesadamente. "Era meu advogado no Rio. Parece que alguns dos meus sócios não estão muito felizes com minha mudança de prioridades. Estão ameaçando me processar, alegando que estou negligenciando os negócios." Carolina colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "Oh, Rodrigo, sinto muito. O que você vai fazer?" Ele olhou para ela, uma determinação feroz em seus olhos. "Vou lutar. Não vou deixar que me impeçam de fazer o que é certo. Este projeto da clínica é importante demais para desistir." Naquela noite, sentado na varanda da casa de hóspedes, Rodrigo refletiu sobre como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. Há apenas alguns meses, sua maior preocupação era fechar o próximo grande negócio ou comparecer ao evento social da temporada. Agora aqui estava ele, em uma fazenda no interior de Minas Gerais, planejando uma clínica comunitária e enfrentando a possibilidade de perder tudo o que construiu. Mas, estranhamente, ele não sentia medo. Pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo sentia que estava no caminho certo. E tinha a sensação crescente de que, enquanto tivesse Carolina ao seu lado, poderia enfrentar qualquer desafio. Como se conjurada por seus pensamentos, Carolina apareceu na varanda trazendo 2 xícaras de chá. "Achei que você poderia querer companhia", ela disse suavemente, sentando-se ao lado dele. Rodrigo aceitou a xícara gratamente, sentindo o calor reconfortante em suas mãos. "Obrigado, Carol, não apenas pelo chá, mas por tudo." Ela sorriu, aquele sorriso que iluminava seus olhos. "Não precisa agradecer. Estamos juntos nessa, lembra?" Eles ficaram ali, lado a lado, observando as estrelas que pontilhavam o céu noturno. O silêncio entre eles era confortável, cheio de promessas não ditas e possibilidades. Rodrigo sabia que os dias à frente seriam desafiadores. Haveria obstáculos a superar, batalhas a serem travadas. Mas ali, naquele momento, com Carolina ao seu lado e um propósito claro em seu coração, ele se sentia mais forte do que nunca. O homem que uma vez mediu sucesso em cifras e contratos, agora via riqueza na simplicidade de um momento compartilhado, na promessa de fazer a diferença na vida dos outros. E enquanto o vento suave da noite mineira brincava com seus cabelos, Rodrigo Albuquerque soube, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que estava exatamente onde deveria estar. O caminho à frente era incerto, mas pela primeira vez em sua vida, Rodrigo estava ansioso para enfrentar o desconhecido. Com Carolina como sua bússola moral e o projeto da clínica como seu norte, ele estava pronto para escrever o próximo capítulo de sua vida, um capítulo de redenção, propósito e, quem sabe, amor verdadeiro. Os meses que se seguiram trouxeram uma mistura de desafios e triunfos para Rodrigo. O projeto da clínica comunitária avançava, embora não sem obstáculos. Cada passo adiante parecia vir acompanhado de 2 novas complicações. Uma manhã, Rodrigo estava na varanda da casa, de hóspedes imerso em uma pilha de documentos, quando Carolina chegou com o café da manhã. "Você dormiu aqui fora?" ela perguntou, notando as olheiras sob os olhos dele. Rodrigo esfregou o rosto cansado. "Acho que sim. Estive revisando esses contratos a noite toda. Os burocratas da prefeitura estão dificultando a liberação do terreno para a clínica." Carolina colocou a bandeja na mesa e se sentou ao lado dele. "Rodrigo, você precisa descansar. Não pode ajudar ninguém se adoecer de exaustão." Ele sorriu fracamente. Eu sei. É só que, quanto mais demora, mais pessoas ficam sem atendimento médico adequado."
E é por isso que te admiro tanto, Carolina disse suavemente, colocando a mão sobre a dele. Mas lembre-se, isso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. O toque dela enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Rodrigo. Nos últimos meses, eles haviam se aproximado cada vez mais, mas sempre mantendo uma linha tênue entre amizade e algo mais. Antes que Rodrigo pudesse responder, seu celular tocou. Era seu advogado no Rio. Rodrigo, a voz do outro lado soava grave. Temos um problema. Seus ex-sócios entraram com uma ação para congelar seus bens. Eles alegam que você está usando recursos da empresa para projetos pessoais, sem autorização. O mundo pareceu girar ao redor de Rodrigo. Mas isso é absurdo. Estou usando meu próprio dinheiro para a clínica. Eu sei, mas eles estão jogando sujo. Vão tentar atrasar o máximo possível, esperando que você desista do projeto. Após desligar, Rodrigo encarou Carolina, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Eles querem congelar meus bens. Se conseguirem, o projeto da clínica vai dar tudo certo. Carolina o interrompeu, sua voz firme. Vamos lutar contra isso, juntos. Nas semanas que se seguiram, Rodrigo se viu em uma batalha em duas frentes, lutando contra a burocracia local para avançar com a clínica e defendendo-se das acusações de seus ex-sócios no Rio. O estresse começou a cobrar seu preço. Rodrigo sentia dores constantes em suas pernas, um lembrete de que sua recuperação ainda não estava completa, mas ele se recusava a desistir. Uma tarde, enquanto caminhava pela propriedade com Carolina, discutindo estratégias para a clínica, uma forte chuva os pegou de surpresa. Correndo para se abrigar em um celeiro próximo, os dois se viram encharcados e ofegantes. Bem, Carolina riu, torcendo o cabelo molhado. Acho que a natureza decidiu que precisávamos de uma pausa. Rodrigo não pôde evitar rir também, sentindo parte da tensão dos últimos dias se dissipar. Sabe, Carol, às vezes me pergunto se não estou sendo louco. Larguei tudo no Rio, estou arriscando minha fortuna. E para quê? Carolina o olhou intensamente. Para fazer a diferença, Rodrigo. Para ser a pessoa que você sempre quis ser, mas nunca teve coragem. Naquele momento, com a chuva caindo lá fora e o cheiro de terra molhada no ar, algo mudou entre eles. Rodrigo se viu perdido nos olhos de Carolina, vendo neles não apenas compreensão, mas algo mais profundo. Carol, Ele começou, mas foi interrompido pelo som de seu celular. Era o prefeito da cidade. Aparentemente, após meses de negociação, eles finalmente haviam conseguido a aprovação para o terreno da clínica. A notícia era como um raio de sol após a tempestade. Rodrigo e Carolina se abraçaram, comemorando a vitória. Mas quando se afastaram, o ar entre eles estava carregado de uma eletricidade diferente. Rodrigo, Carolina disse suavemente, acho que precisamos conversar sobre nós. Ele assentiu, sentindo seu coração acelerar. Sim, acho que sim. Mas antes que pudessem continuar, ouviram gritos vindos da direção da casa principal. Era um dos trabalhadores da fazenda, correndo em direção ao celeiro. Dona Carolina, o riacho transbordou, a água está chegando perto das casas. A realidade os atingiu como um balde de água fria. A conversa teria que esperar. Havia uma emergência para lidar. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Rodrigo, Carolina e os trabalhadores da fazenda lutaram contra a enchente, colocando sacos de areia, ajudando a evacuar as casas mais próximas ao riacho e garantindo que todos estivessem seguros. Foi durante esse caos que Rodrigo viu Carolina, em sua verdadeira essência. Ela liderava, organizava, consolava e trabalhava incansavelmente, sempre colocando as necessidades dos outros à frente das suas. Quando finalmente a situação estava sob controle, já era madrugada. Encharcados, exaustos, mas aliviados, Rodrigo e Carolina se encontraram novamente na varanda da casa principal. — Você está bem? Rodrigo perguntou, notando o cansaço nos olhos dela. Carolina assentiu, um pequeno sorriso em seus lábios. — Estou. E você?
Nunca estive melhor, ele respondeu, surpreendendo a si mesmo com a verdade daquela afirmação. Eles ficaram ali, lado a lado, observando o amanhecer que começava a pintar o céu. A tempestade havia passado literal e figurativamente. Carol, Rodrigo começou virando-se para ela, sobre aquela conversa que começamos no celeiro. Ela o olhou expectante. Sim? Eu acho que... Não, eu tenho certeza. Estou apaixonado por você. As palavras pairaram entre eles, cheias de promessa e possibilidade. Carolina sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu também, Rodrigo. Eu também estou apaixonada por você. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem. Ali, com o sol nascendo no horizonte, Rodrigo soube que havia encontrado não apenas um novo propósito, mas também um novo lar. O caminho à frente ainda seria cheio de desafios. A batalha legal com seus ex-sócios, a construção da clínica, os altos e baixos de um novo relacionamento. Mas com Carolina ao seu lado, Rodrigo se sentia pronto para enfrentar qualquer tempestade que viesse. Enquanto o novo dia nascia, trazendo consigo a promessa de recomeços, Rodrigo abraçou Carolina, grato por cada decisão, cada desafio que o havia trazido até ali. O homem que uma vez mediu sucesso em números, agora o media em sorrisos, em vidas tocadas, e no amor encontrado nos braços de uma mulher extraordinária. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em sua vida, Rodrigo Albuquerque estava ansioso para descobrir o que ele reservava. Os meses seguintes trouxeram uma mistura de alegria e desafios para Rodrigo e Carolina. O relacionamento deles florescia, trazendo uma nova luz à vida de ambos. Ao mesmo tempo, o projeto da clínica comunitária avançava, embora não sem obstáculos. Uma manhã ensolarada, Rodrigo acordou cedo, ansioso para o dia que viria. Era o dia da cerimônia de lançamento da pedra fundamental da clínica. Após meses de planejamento, negociações e superação de barreiras burocráticas, finalmente veriam o início concreto do projeto. Nervoso? Carolina perguntou, entrando no quarto com 2 xícaras de café. Rodrigo sorriu, aceitando a xícara. Um pouco. É estranho, sabe? Já lancei empreendimentos muito maiores que este, mas nunca me senti tão emocionado. Carolina se sentou, ao lado dele na cama, seus olhos brilhando com orgulho. É porque desta vez é diferente, Rodrigo. Não é apenas um negócio, é um sonho. Nosso sonho. Ele a beijou suavemente, maravilhado com como sua vida havia mudado. Você tem razão. Como sempre. A cerimônia foi um evento simples, mas significativo. Moradores da região, autoridades locais e até mesmo alguns repórteres de jornais regionais compareceram. Rodrigo, vestindo jeans e uma camisa social, um visual bem diferente dos ternos caros que costumava usar no Rio, fez um discurso emocionado. Esta clínica, ele disse, sua voz carregada de emoção, não é apenas um edifício, é uma promessa. Uma promessa de cuidado, de atenção, de dignidade para cada pessoa desta comunidade. É o começo de uma nova era de saúde e bem-estar para todos nós. Ao seu lado, Carolina sorria, seus olhos marejados. Quando chegou a hora de lançar simbolicamente a primeira pá de terra, eles o fizeram juntos, suas mãos unidas sobre a ferramenta. O dia parecia perfeito, uma celebração de tudo o que haviam conquistado. Mas o destino tinha outros planos. Enquanto conversavam com os convidados após a cerimônia, Rodrigo notou um homem de terno se aproximando, um envelope na mão. Seu coração afundou ao reconhecer a expressão séria do recém-chegado. Sr. Albuquerque, o homem chamou. Tenho uma intimação para o senhor. O burburinho alegre ao redor deles pareceu sumir. Rodrigo pegou o envelope com mãos trêmulas, consciente dos olhares curiosos dos presentes. O que é isso? Carolina perguntou baixinho, preocupação evidente em sua voz. Rodrigo abriu o envelope, seus olhos correndo pelo documento. Seu rosto empalideceu. Meus ex-sócios, eles conseguiram. Um juiz no Rio congelou todos os meus bens até que o processo seja resolvido. O impacto da notícia foi como um soco no estômago.
Todo o trabalho, todos os planos para a clínica, tudo parecia estar desmoronando em um instante. Mas e a clínica? Carolina perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Rodrigo fechou os olhos, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Eu não sei, Carol. Eu simplesmente não sei. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de reuniões com advogados, ligações desesperadas e noites insones. O projeto da clínica estava em suspenso. Os fornecedores e construtores exigiam garantias que Rodrigo não podia dar. Uma noite, sentado na varanda da casa de Carolina, Rodrigo se permitiu pela primeira vez considerar a possibilidade de desistir. Talvez eu devesse voltar para o Rio, ele disse baixinho, evitando o olhar de Carolina. Resolver essa bagunça, tentar salvar o que posso dos meus negócios. Carolina o encarou, uma mistura de tristeza e determinação em seus olhos. É isso mesmo que você quer, Rodrigo? Voltar para aquela vida? Ele suspirou profundamente. Não, não é o que eu quero. Mas o que mais posso fazer? Sem dinheiro, como vamos construir a clínica? Como vou ajudar as pessoas daqui? Foi então que Carolina fez algo que surpreendeu Rodrigo. Ela se levantou, foi até um armário e voltou com uma pequena caixa de madeira. Lembra quando te contei sobre meu pai? Ela perguntou abrindo a caixa. Sobre como ele ficou doente e tive que voltar para cuidar dele? Rodrigo assentiu sem entender onde ela queria chegar. O que não te contei, Carolina continuou, é que antes de partir, ele me deu isto. Ela tirou da caixa um antigo relógio de bolso. Era do meu avô, ela explicou. Passou de geração em geração. Meu pai me disse para usá-lo apenas em caso de extrema necessidade. Rodrigo olhou para o relógio, começando a entender. Carol, não. Você não pode vender isso. É uma herança de família. Ela sorriu, lágrimas nos olhos. Rodrigo, você não entende. Esta clínica, o que estamos fazendo aqui, isso é mais importante que qualquer objeto. Meu pai teria orgulho de saber que seu relógio ajudou a salvar vidas. Rodrigo sentiu seu coração se encher de uma emoção que mal podia conter. Puxou Carolina para um abraço apertado, deixando que suas próprias lágrimas caíssem. Você é incrível, sabia? Ele sussurrou. Ela se afastou um pouco, olhando-o nos olhos. Nós somos incríveis, Rodrigo, e vamos superar isso juntos. Naquele momento, algo mudou dentro de Rodrigo. A desesperança que ameaçava consumi-lo foi substituída por uma determinação feroz. Eles encontrariam um jeito. Não importava o que seus ex-sócios no Rio fizessem. Não importava quantos obstáculos surgissem. Eles lutariam. Você tem razão, ele disse, uma nova energia em sua voz. Não vamos desistir. Vamos lutar por essa clínica, por essas pessoas, pelo nosso sonho. Nos dias que se seguiram, Rodrigo e Carolina se dedicaram a encontrar soluções criativas para seus problemas. Organizaram eventos de arrecadação de fundos na comunidade, buscaram parcerias com empresas locais e até iniciaram uma campanha de financiamento coletivo online. A notícia do congelamento dos bens de Rodrigo, que inicialmente pareceu um golpe fatal, acabou tendo um efeito inesperado. A história do ex-magnata que abriu mão de tudo para construir uma clínica no interior ganhou as manchetes, atraindo atenção e apoio de todo o país. Lentamente, mas de forma constante, as coisas começaram a mudar. Doações começaram a chegar. Voluntários se ofereceram para ajudar na construção. Médicos de outras regiões se dispuseram a vir trabalhar na clínica quando estivesse pronta. Uma tarde, enquanto supervisionavam o reinício das obras da clínica, agora financiada em grande parte pela comunidade e doadores, Carolina se virou para Rodrigo. Sabe, ela disse, um sorriso brincando em seus lábios. Acho que devemos agradecer aos seus ex-sócios. Rodrigo a olhou confuso. Como assim? Pense bem, ela explicou. Se eles não tivessem congelado seus bens, você teria construído essa clínica sozinho. Agora, olhe ao seu redor. É toda a comunidade construindo juntos. É muito mais poderoso. Assim, não acha? Rodrigo olhou para o canteiro de obras, vendo voluntários trabalhando lado a lado com profissionais, todos unidos por um objetivo comum. Ele sorriu.
sentindo uma onda de gratidão o invadir. Você está certa, como sempre, ele disse, puxando-a para perto. Isso é maior do que nós dois agora. É um sonho de toda uma comunidade. Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando um brilho dourado sobre o esqueleto da futura clínica, Rodrigo e Carolina ficaram ali, de mãos dadas, observando o fruto de seu trabalho e amor tomar forma. O caminho à frente ainda seria longo e cheio de desafios. A batalha legal no Rio estava longe de terminar e havia ainda muito trabalho a ser feito. Mas naquele momento, vendo a determinação nos olhos das pessoas ao seu redor, sentindo o apoio inabalável de Carolina ao seu lado, Rodrigo soube, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que haviam feito a escolha certa. O homem que, uma vez mediu sucesso em cifras, agora o media em sorrisos, em vidas transformadas e no amor incondicional que encontrara nos braços de uma mulher extraordinária. E pela primeira vez em sua vida, Rodrigo Albuquerque se sentiu verdadeiramente rico. O outono chegou a Minas Gerais, pintando a paisagem com tons de dourado e vermelho. A construção da clínica avançava a passos largos, impulsionada pelo esforço conjunto da comunidade. Rodrigo, que antes comandava empreendimentos milionários de um escritório luxuoso, agora se via frequentemente com as mãos sujas de terra, trabalhando lado a lado com voluntários e trabalhadores locais. Uma tarde, enquanto supervisionava a instalação dos equipamentos médicos recém-chegados, Rodrigo recebeu uma ligação inesperada. Era seu antigo assistente no Rio, Marco. Chefe, quer dizer Rodrigo, a voz de Marco soava hesitante. Desculpe incomodar, mas achei que você deveria saber. Há rumores circulando aqui no Rio. Seus ex-sócios, eles estão planejando algo grande. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Que tipo de coisa, Marco? Não tenho certeza dos detalhes, mas ouvi que eles pretendem usar sua ausência prolongada como argumento para uma tomada hostil da empresa. Estão pintando você como um CEO ausente e irresponsável. Após desligar, Rodrigo ficou parado, absorvendo a informação. Todo o império que construiu ao longo dos anos estava prestes a desmoronar. Parte dele queria correr de volta ao Rio, lutar com unhas e dentes pelo que era seu por direito. Mas outra parte, a parte que havia crescido e mudado nos últimos meses, se perguntava se aquilo realmente importava agora. Está tudo bem? A voz de Carolina o trouxe de volta à realidade. Ela se aproximou, preocupação evidente em seus olhos. Rodrigo hesitou por um momento antes de compartilhar as notícias. Carolina ouviu atentamente, seu rosto uma mistura de preocupação e determinação. O que você vai fazer? Ela perguntou suavemente. Rodrigo olhou ao redor para a clínica em construção, para os rostos dos voluntários trabalhando incansavelmente. Eu não sei. Parte de mim quer voltar e lutar, mas outra parte quer ficar e terminar o que começamos aqui, Carolina completou, entendendo perfeitamente. Ele assentiu, grato por ela compreender seu dilema. É mais do que isso, Carol. Aqui, fazendo isso, eu me sinto completo, realizado, de uma forma que nunca senti antes, nem com todos os milhões que ganhei. Carolina sorriu pegando sua mão. Então acho que você já tem sua resposta. Naquela noite, sentados na varanda da casa de Carolina, eles discutiram os próximos passos. Rodrigo decidiu que não voltaria ao Rio, mas também não abandonaria completamente a luta. Com a ajuda de advogados de confiança, ele continuaria a batalha legal à distância. Sabe, Rodrigo disse, olhando para as estrelas. Há alguns meses, a ideia de perder minha empresa me deixaria em pânico. Agora, claro que não quero que isso aconteça, mas se acontecer, sei que vou ficar bem. Carolina se aconchegou mais perto dele. É porque você encontrou algo mais valioso que qualquer empresa ou fortuna. Você? Ele perguntou sorrindo. Ela riu, suavemente. Bem, isso também, mas me referia a um propósito. Você encontrou seu verdadeiro chamado, Rodrigo. Os dias que se seguiram trouxeram uma série de desafios. As notícias do Rio não eram animadoras, com os ex-sócios de Rodrigo ganhando terreno em sua ausência.
Mas a cada obstáculo que surgia, Rodrigo se surpreendia com sua própria resiliência e com o apoio inabalável da comunidade ao seu redor. Uma manhã, enquanto trabalhava no jardim terapêutico que estava sendo criado nos fundos da clínica, Rodrigo foi surpreendido por uma voz familiar. Nunca pensei que veria o dia em que Rodrigo Albuquerque trocaria ternos italianos por macacões de jardinagem. Rodrigo se virou atônito. Ali, impecavelmente vestida e parecendo deslocada no canteiro, de obras estava Vanessa, sua ex-noiva. Vanessa? O que você está fazendo aqui? Ela deu de ombros um sorriso enigmático em seus lábios. Vim ver com meus próprios olhos. Os jornais não param de falar sobre o magnata filantropo que abriu mão de tudo. Tinha que conferir se era verdade. Rodrigo se levantou, limpando as mãos sujas de terra nas calças. É verdade, sim, mas duvido que você tenha vindo até aqui só por curiosidade. Vanessa suspirou, sua fachada de indiferença se desfazendo um pouco. Você está... certo? Vim porque estou preocupada com você, Rodrigo. Seus sócios estão prestes a tomar a empresa. Tudo o que você construiu vai ser perdido, Rodrigo completou. Talvez, mas olhe ao seu redor, Vanessa. Estou construindo algo novo aqui, algo que realmente importa. Nesse momento, Carolina se aproximou trazendo uma bandeja com limonada para os trabalhadores. Ela parou ao ver Vanessa, seus olhos se estreitando ligeiramente. Oh, desculpe, não sabia que tínhamos visita, Carolina disse, sua voz educada, mas com um toque de frieza. Rodrigo fez as apresentações, sentindo a tensão no ar. Vanessa olhou de Rodrigo para Carolina, uma compreensão súbita em seus olhos. Agora entendo, ela disse suavemente. Não é apenas a clínica, é ela. Você realmente mudou, Rodrigo. Houve um momento de silêncio tenso antes de Vanessa continuar. Vim aqui pensando que poderia convencê-lo a voltar, a lutar pela empresa, mas vejo que seria inútil. Rodrigo assentiu, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. Obrigado por se preocupar, Vanessa, mas meu lugar é aqui agora. Antes de partir, Vanessa parou, olhando uma última vez para a clínica em construção. Sabe, uma parte de mim sempre soube que havia mais em você do que apenas ambição e dinheiro. Fico feliz que tenha encontrado seu caminho, Rodrigo. Após a partida de Vanessa, Rodrigo e Carolina ficaram em silêncio por um momento, absorvendo o que havia acontecido. Você está bem? Carolina perguntou finalmente. Rodrigo sorriu, puxando-a para perto. Melhor do que nunca. Sabe por quê? Porque agora tenho certeza absoluta de que fiz a escolha certa. Naquela noite, enquanto a lua iluminava suavemente o canteiro de obras da clínica, Rodrigo refletiu sobre sua jornada. De magnata implacável a filantropo apaixonado, de uma vida de luxos vazios a uma existência cheia de propósito e amor verdadeiro. O futuro ainda era incerto. A batalha pela empresa no Rio estava longe de terminar, e os desafios para completar e manter a clínica eram muitos. Mas com Carolina ao seu lado e o apoio da comunidade, Rodrigo sabia que poderia enfrentar qualquer obstáculo. Enquanto se preparava para dormir, Rodrigo olhou pela janela, vendo as luzes da cidade ao longe. Ele sorriu, pensando em quantas vidas seriam tocadas e transformadas pela clínica. E naquele momento, ele soube que não trocaria essa vida por nenhuma fortuna no mundo. O homem que uma vez mediu sucesso em cifras agora o media em sorrisos, em vidas salvas e no amor incondicional que encontrara nos braços de Carolina. E pela primeira vez em sua vida, Rodrigo Albuquerque dormiu com a certeza de que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que nascera para fazer. O inverno chegou a Minas Gerais, trazendo consigo manhãs frias e céus de um azul cristalino. A clínica comunitária, agora quase concluída, erguia-se majestosa contra o horizonte, um testemunho do poder da união e da perseverança. Rodrigo, com os cabelos ligeiramente mais grisalhos e linhas de expressão que falavam de noites sem dormir e dias de trabalho árduo, caminhava pelo corredor principal da clínica. As paredes, ainda com cheiro de tinta fresca, ostentavam murais coloridos pintados por artistas locais,
retratando cenas da vida rural e mensagens de esperança e cura. Incrível, não é? A voz de Carolina o tirou de seus pensamentos. Ela se aproximou, entrelaçando seus dedos nos dele. Às vezes ainda não acredito que conseguimos. Rodrigo sorriu, sentindo uma onda de orgulho e gratidão. Nós conseguimos, Carol, todos nós. O grande dia estava chegando. Em uma semana, a clínica abriria oficialmente suas portas para a comunidade. A expectativa era palpável, não apenas entre Rodrigo e Carolina, mas em toda a região. No entanto, nem tudo eram flores. A batalha legal no Rio continuava, e as notícias não eram animadoras. Os ex-sócios de Rodrigo estavam prestes a conseguir o controle total da empresa, usando sua ausência prolongada como justificativa. Uma tarde, enquanto Rodrigo supervisionava a chegada dos últimos equipamentos médicos, seu celular tocou. Era seu advogado no Rio. Rodrigo, a voz do outro lado soava grave. Sinto muito, mas perdemos a última apelação. O juiz decidiu a favor dos seus ex-sócios. Eles agora têm controle majoritário da empresa. Rodrigo fechou os olhos, sentindo o peso daquela notícia. Anos de trabalho, de construção, tudo perdido. Por um momento, ele se permitiu sentir a dor da perda. Mas então, olhou ao redor. Viu os rostos animados dos voluntários, a dedicação dos médicos que haviam se juntado ao projeto. O brilho nos olhos de Carolina, enquanto ela orientava uma equipe de enfermeiros. E percebeu que, na verdade, não havia perdido nada. Havia ganhado algo muito mais valioso. Obrigado por tudo, doutor, Rodrigo disse ao advogado. Sei que fez o seu melhor. Desligando o telefone, Rodrigo respirou fundo. Carolina, percebendo que algo havia acontecido, se aproximou. Está tudo bem? Ela perguntou, preocupação em sua voz. Rodrigo assentiu, um sorriso sereno em seu rosto. Sim, está. Acabei de perder minha empresa no Rio. Mas sabe de uma coisa? Estou em paz com isso. Carolina o abraçou. Forte, entendendo sem precisar de palavras a magnitude daquele momento. Você não perdeu uma empresa, Rodrigo. Você ganhou um propósito. Os dias que antecederam a inauguração da clínica foram um turbilhão de atividades. Últimos ajustes, treinamentos finais para a equipe, preparativos para a cerimônia de abertura. Rodrigo e Carolina trabalhavam incansavelmente, movidos pela expectativa de ver seu sonho finalmente realizado. Na véspera da inauguração, enquanto faziam uma última vistoria na clínica, Rodrigo surpreendeu Carolina com um pedido inesperado. Case-se comigo, ele disse, parando no meio do corredor e segurando as mãos dela. Carolina piscou, surpresa. O quê? Rodrigo sorriu, seus olhos brilhando com emoção. Case-se comigo, Carol. Aqui, nesta clínica que construímos juntos, rodeados pelas pessoas que nos ajudaram a tornar isso possível. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Carolina. Rodrigo, você tem certeza, quer dizer, com tudo o que está acontecendo? Tenho mais certeza disso do que de qualquer outra coisa na minha vida, ele respondeu. Seu tom firme e cheio de convicção. Você me mostrou o que realmente importa. Me ajudou a me tornar o homem que sempre quis ser. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado, construindo mais sonhos como este. Carolina o beijou. Uma resposta mais eloquente que qualquer palavra poderia ser. O dia da inauguração amanheceu ensolarado, como se o próprio céu quisesse celebrar. A comunidade inteira parecia ter se reunido em frente à clínica. Rostos sorridentes, crianças correndo com balões coloridos, idosos emocionados ao ver um sonho de décadas finalmente se realizando. Rodrigo e Carolina, de mãos dadas, subiram ao pequeno palco montado para a ocasião. O burburinho da multidão diminuiu quando Rodrigo se aproximou do microfone. Há um ano, ele começou, sua voz carregada de emoção. Eu era um homem diferente. Um homem que acreditava que sucesso se media em dinheiro e poder. Mas então, um acidente me trouxe até aqui. E aqui entre vocês encontrei algo muito mais valioso. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos atentos à sua frente. Encontrei propósito, encontrei comunidade e encontrei amor. Ele sorriu para Carolina, que retribuiu o sorriso, lágrimas nos olhos. Esta clínica não é minha, Rodrigo continuou. Não é nossa.
é de todos vocês. Cada tijolo, cada equipamento, cada pintura nas paredes conta a história de uma comunidade que se uniu por um bem maior. E por isso, serei eternamente grato. Quando as portas da clínica foram oficialmente abertas, a emoção era palpável. Pessoas abraçavam Rodrigo e Carolina, agradecendo, chorando, rindo. Era mais do que a inauguração de um edifício. Era a celebração de um sonho coletivo realizado. Mais tarde, quando a agitação havia diminuído um pouco, Rodrigo e Carolina encontraram um momento de quietude. Sentados nos degraus da entrada da clínica, eles observavam o pôr do sol pintar. O céu de tons dourados e rosa. Então, Carolina disse, recostando-se no ombro de Rodrigo. O que vem agora? Rodrigo sorriu, beijando suavemente o topo da cabeça dela. Agora? Agora começamos o próximo capítulo. Temos um casamento para planejar, uma clínica para administrar e, quem sabe, talvez mais sonhos para realizar. Enquanto as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu, Rodrigo refletiu sobre sua jornada. De magnata implacável a filantropo, apaixonado, de uma vida de luxos vazios a uma existência repleta de significado e amor verdadeiro. A estrada à frente ainda teria seus desafios, ele sabia. Manter a clínica funcionando, expandir seus serviços, talvez até replicar o modelo. Em outras comunidades necessitadas, mas com Carolina ao seu lado e o apoio de uma comunidade inteira, Rodrigo sabia que podia enfrentar qualquer coisa. O homem que uma vez mediu sucesso em cifras, agora o media em vidas transformadas, em sorrisos genuínos e no amor incondicional que encontrara. E ali, sentado nos degraus da clínica que ajudara a construir, com a mulher que amava ao seu lado, Rodrigo Albuquerque finalmente entendeu o verdadeiro significado de riqueza. O futuro era brilhante, cheio de possibilidades e promessas, e pela primeira vez em sua vida, Rodrigo estava verdadeiramente ansioso para ver o que o amanhã traria. Os meses que se seguiram à inauguração da clínica foram um turbilhão de atividades e emoções para Rodrigo e Carolina. A clínica rapidamente se tornou um ponto focal da comunidade, não apenas fornecendo cuidados médicos essenciais, mas também se transformando em um centro de educação em saúde e bem-estar. Em uma manhã ensolarada de primavera, Rodrigo estava em seu pequeno escritório na clínica, revisando alguns relatórios. Quando Carolina entrou, um sorriso enigmático em seu rosto. Temos visita, ela anunciou. Antes que Rodrigo pudesse perguntar quem era, uma figura familiar apareceu na porta. Era Marco, seu antigo assistente do Rio de Janeiro. Chefe, quer dizer. Rodrigo! Marco cumprimentou, parecendo um pouco desconfortável. Rodrigo se levantou surpreso, mas genuinamente feliz em ver seu ex-funcionário. Marco! Que surpresa agradável! O que te traz aqui? Marco hesitou por um momento antes de responder. Na verdade, vim porque... porque quero me juntar a vocês. Rodrigo e Carolina trocaram olhares surpresos. Marco continuou. Depois que você saiu, as coisas no Rio mudaram. Seus ex-sócios, eles transformaram a empresa em algo que não reconheço mais. E vendo o que você construiu aqui, o impacto que está tendo, isso me fez repensar muita coisa. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Marco. Finalmente, ele sorriu e estendeu a mão. Bem-vindo à equipe. Marco, temos muito trabalho pela frente. A chegada de Marco trouxe uma nova energia para o projeto. Sua experiência em gestão e finanças provou ser inestimável para a administração da clínica, permitindo que Rodrigo e Carolina se concentrassem mais nos aspectos médicos e comunitários. Enquanto isso, os preparativos para o casamento de Rodrigo e Carolina estavam a todo vapor. Eles haviam decidido por uma cerimônia simples, mas significativa, nos jardins da clínica. A comunidade inteira parecia estar envolvida nos preparativos, transformando o evento em uma verdadeira celebração comunitária. Uma tarde, algumas semanas antes do casamento, Rodrigo recebeu uma ligação inesperada. Era Vanessa. Rodrigo, sua voz soava hesitante pelo telefone. Espero não estar incomodando. Eu queria te dar os parabéns
pelo casamento e por tudo que você conquistou aí. Rodrigo ficou momentaneamente sem palavras, surpreso pela ligação e pelo tom sincero de Vanessa. Obrigado, Vanessa, ele finalmente respondeu. Isso significa muito para mim. Houve uma pausa antes de Vanessa continuar. Sabe, ver você mudar tanto, fazer algo tão significativo, isso me fez repensar muitas coisas na minha própria vida. Eles conversaram por alguns minutos, Vanessa compartilhando que havia começado a se envolver em trabalhos voluntários no Rio, inspirada pela transformação de Rodrigo. Após desligar, Rodrigo ficou pensativo. Era estranho ver como sua jornada havia afetado não apenas sua própria vida, mas também a das pessoas ao seu redor, mesmo aquelas de seu passado distante. O dia do casamento chegou, trazendo consigo uma atmosfera de alegria e celebração. O jardim da clínica estava lindamente decorado com flores silvestres e luzes delicadas. Convidados de todas as partes, desde moradores locais até alguns antigos colegas do Rio que haviam feito a viagem, se reuniram para testemunhar a união. Quando Carolina apareceu, caminhando pelo corredor improvisado entre as cadeiras, Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Ela estava radiante, usando um vestido simples, mas elegante, carregando um buquê de flores do campo. Os votos foram trocados sob um arco de flores, com o pôr do sol mineiro como pano de fundo. Não havia olhos secos na plateia quando Rodrigo e Carolina selaram sua união com um beijo, a promessa de uma vida juntos, dedicada um ao outro e à comunidade que haviam aprendido a amar. A recepção que se seguiu foi uma festa alegre e descontraída. Música local, comida preparada por voluntários da comunidade e uma atmosfera de verdadeira celebração. Em um momento da noite, Rodrigo subiu ao pequeno palco improvisado para fazer um brinde. Há 1 ano e meio, ele começou, sua voz carregada de emoção. Eu era um homem perdido. Achava que tinha tudo, mas na verdade não tinha nada que realmente importasse. Ele fez uma pausa, olhando para Carolina com adoração. Então o destino, ou talvez um anjo da guarda muito esperto, me trouxe até aqui. E aqui encontrei tudo o que nunca soube que precisava. Ele ergueu sua taça. A minha esposa, Carolina, que me ensinou o verdadeiro significado de riqueza. A esta comunidade incrível que nos acolheu e nos mostrou o poder da união. E ao futuro, que agora sei que será brilhante, porque o enfrentaremos juntos. Enquanto a festa continuava noite adentro, Rodrigo e Carolina encontraram um momento de quietude. De mãos dadas, eles caminharam até a entrada da clínica, observando as luzes da cidade ao longe. Então, senhora Albuquerque, Rodrigo brincou, puxando Carolina para perto. Qual é o próximo capítulo da nossa história? Carolina sorriu, seus olhos brilhando com amor e determinação. Bem, senhor Oliveira, ela respondeu usando o sobrenome dela que Rodrigo decidira adotar, simbolizando seu novo começo. Acho que temos um mundo inteiro para mudar, não é mesmo? Rodrigo riu, beijando-a suavemente. Um passo de cada vez, meu amor. Um passo de cada vez. Enquanto voltavam para a festa de mãos dadas e corações cheios, Rodrigo refletiu sobre a jornada incrível que o trouxera até ali. De magnata sem alma a filantropo apaixonado, de uma vida vazia de luxos a uma existência rica em propósito e amor. O futuro era incerto, mas promissor. Havia planos para expandir os serviços da clínica, ideias para projetos educacionais na comunidade, sonhos de replicar o modelo em outras áreas necessitadas. E com Carolina ao seu lado, Rodrigo sabia que podia enfrentar qualquer desafio que viesse. O homem que uma vez mediu sucesso em números bancários, agora o media em vidas tocadas, em sorrisos genuínos e no amor incondicional que encontrara. E ali, no coração de Minas Gerais, rodeado por pessoas que haviam se tornado sua verdadeira família, Rodrigo Albuquerque finalmente entendeu o verdadeiro significado de uma vida bem vivida. A noite avançava, cheia de risos, música e promessas, de um futuro brilhante. E Rodrigo, com Carolina em seus braços e o coração transbordando de gratidão, sabia que esta era apenas o começo de sua maior aventura.
O primeiro ano após o casamento trouxe uma série de novos desafios e oportunidades para Rodrigo e Carolina. A clínica comunitária havia se tornado um modelo de sucesso, atraindo a atenção de outras cidades e até mesmo de organizações internacionais interessadas em replicar o projeto. Numa manhã de outono, Rodrigo estava em seu escritório na clínica quando Marco entrou carregando uma pilha de papéis. "Chefe, você precisa ver isso", disse Marco entusiasmado. "Recebemos propostas de 3 cidades diferentes, querendo nossa ajuda para montar clínicas similares." Rodrigo pegou os documentos, um misto de orgulho e apreensão em seu rosto. "Isso é incrível, Marco, mas também assustador. Não sei se estamos prontos para expandir tão rapidamente." Nesse momento, Carolina entrou na sala, uma expressão pensativa em seu rosto. "Rodrigo, temos uma situação interessante. Lembra daquela comunidade ribeirinha que visitamos mês passado? Eles estão enfrentando um surto de dengue e pediram nossa ajuda urgente." Rodrigo se recostou em sua cadeira, absorvendo as informações. O sucesso da clínica estava gerando demandas que eles nunca haviam antecipado. Era um bom problema para se ter, mas ainda assim, um problema. "Precisamos de uma reunião de equipe", ele decidiu. "Temos que discutir isso com calma e traçar um plano." Na tarde seguinte, a sala de conferências da clínica estava lotada. Além de Rodrigo, Carolina e Marco, estavam presentes médicos, enfermeiros, administradores e representantes da comunidade. O debate foi acalorado, com opiniões divergentes sobre como proceder. "Não podemos ignorar o pedido de ajuda da comunidade ribeirinha", argumentou doutora Luísa, uma das médicas mais dedicadas da clínica. "Eles precisam de nós agora." "Mas também não podemos nos esquecer de nossa própria comunidade", contrapôs seu João, um dos líderes locais. "Ainda há muito a ser feito aqui." Rodrigo ouvia atentamente, lembrando-se de como não muito tempo atrás estaria tomando decisões unilaterais em uma sala de reuniões em um arranha-céu no Rio. Agora, ele valorizava cada opinião, cada perspectiva. Finalmente, Carolina tomou a palavra. "E se pensássemos de forma diferente? Em vez de tentar fazer tudo sozinhos, que tal treinarmos equipes locais? Poderíamos criar um programa de capacitação, compartilhando nosso conhecimento e experiência." A ideia caiu como uma luva. Nos dias que se seguiram, a equipe trabalhou incansavelmente para desenvolver um programa de treinamento. A clínica se tornaria não apenas um centro de atendimento, mas um hub de conhecimento e capacitação. Rodrigo liderou a criação de parcerias com universidades e organizações de saúde, enquanto Carolina focou no desenvolvimento do currículo de treinamento. Marco, por sua vez, cuidou da logística e dos aspectos financeiros do projeto. O primeiro teste veio com a comunidade ribeirinha. Uma pequena equipe da clínica, liderada por Carolina, viajou até lá para ajudar com o surto de dengue e, ao mesmo tempo, treinar profissionais locais. Semanas depois, Carolina retornou, exausta mas radiante. "Funcionou, Rodrigo", ela disse, abraçando o marido. "Não apenas controlamos o surto, mas deixamos uma equipe local capacitada para lidar com futuros desafios." O sucesso da missão abriu novas portas. Logo, a clínica estava recebendo profissionais de saúde de diversas regiões, ansiosos para aprender e levar o conhecimento de volta para suas comunidades. Um dia, enquanto observava uma sessão de treinamento, Rodrigo foi abordado por uma jovem médica de uma cidade vizinha. "Senhor Oliveira", ela disse, os olhos brilhando de admiração, "queria agradecer pessoalmente. O que vocês estão fazendo aqui está mudando vidas em todo o estado." Rodrigo sorriu, sentindo uma onda de gratidão e humildade. "Obrigado, doutora. Mas o mérito é de todos nós. Estamos apenas plantando sementes. Vocês são quem as farão crescer em suas comunidades." À medida que o programa de treinamento crescia, Rodrigo e Carolina perceberam que precisavam adaptar a estrutura da clínica. Construíram uma nova ala dedicada exclusivamente ao ensino e à pesquisa. Marco brincava dizendo que eles estavam criando uma universidade da saúde comunitária. No entanto, nem tudo eram flores. O rápido crescimento trouxe desafios financeiros e logísticos. Houve momentos de estresse e dúvida,
noites em que Rodrigo e Carolina ficavam acordados até tarde, discutindo como manter a essência do projeto enquanto expandiam seu alcance. Foi durante uma dessas noites que Carolina fez um anúncio que mudaria tudo. "Rodrigo", ela disse, sua voz suave mas firme, "estou grávida." O mundo pareceu parar por um momento. Rodrigo, que estava andando de um lado para o outro da sala, congelou no lugar. "Grávida?" Ele repetiu, como se não acreditasse no que tinha ouvido. Carolina assentiu, um misto de alegria e apreensão em seus olhos. "Sim, vamos ter um bebê." Rodrigo a envolveu em um abraço apertado, lágrimas de felicidade em seus olhos. "Oh, Carol, isso é maravilhoso." Nos meses que se seguiram, enquanto a barriga de Carolina crescia, o projeto da clínica também florescia. A notícia da gravidez pareceu infundir uma nova energia em toda a equipe. Era como se o bebê que estava por vir simbolizasse o futuro que todos estavam trabalhando para construir. Rodrigo se pegava frequentemente, refletindo sobre a incrível jornada que o trouxera até ali. De um empresário implacável focado apenas em lucros, ele se transformara em um homem dedicado a fazer a diferença, prestes a se tornar pai. Uma tarde, enquanto caminhavam pelos jardins da clínica, Carolina de repente parou, levando a mão à barriga. "O bebê está chutando", ela disse sorrindo. Pegou a mão de Rodrigo e a colocou sobre sua barriga. "Sente isso? Acho que temos outro lutador na família." Rodrigo riu maravilhado com a sensação. Ou talvez seja uma dançarina. Quem sabe o que o futuro reserva para ela, ou ele. Carolina encostou a cabeça no ombro de Rodrigo. "O que quer que nosso filho ou filha decida ser, tenho certeza de que fará a diferença no mundo, assim como os pais." Enquanto o sol se punha no horizonte, lançando um brilho dourado sobre a clínica e os campos ao redor, Rodrigo abraçou Carolina, sentindo uma profunda sensação de paz e propósito. O homem que uma vez mediu sucesso em números bancários, agora o media em vidas transformadas, em comunidades fortalecidas e no amor que crescia em sua família. E ali, no coração de Minas Gerais, com a mulher que amava em seus braços e uma nova vida crescendo entre eles, Rodrigo Oliveira sabia que esta era apenas o começo de seu maior legado. A noite caía suavemente, trazendo consigo a promessa de um novo dia, e com ele novas oportunidades para semear mudança, cultivar esperança e colher um futuro melhor para todos. Rodrigo e Carolina estavam prontos para esse novo capítulo, ansiosos para ver que outras maravilhas o destino lhes reservava.